Hoje, a gente vai mergulhar na história de um homem, uma arca simplesmente colossal, e um dilúvio que literalmente mudou o mundo. Vamos juntos entender como é que uma fé inabalável, bem no meio do caos, abriu caminho para a promessa de um novo começo. Bem-vindos ao canal O Caminho da Palavra. Hoje, como já adiantei, a gente vai mergulhar fundo na incrível história de Noé. Olha, se esse tipo de estudo bíblico te interessa, já sabe, né? Se inscreve aí no canal, deixa aquele like para fortalecer e, no final, conta pra gente o que achou nos comentários. A participação de todos é super importante. Mas agora, vamos ao que interessa, a história. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a gente hoje. Pensa só, no mundo completamente perdido, como é que a fé de um homem conseguiu salvar a humanidade inteira? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar para uma época de profunda corrupção. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia pinta um quadro bem sombrio, sabe? Ela descreve um tempo em que a humanidade tinha se afastado, e muito, do seu Criador. A maldade era tanta, mas tanta, que o coração das pessoas só pensava em fazer o mal o tempo todo. Só que, no meio desse caos todo, existia uma exceção. E esse contraste, nossa, ele é a chave de tudo. De um lado, você tinha um mundo afundado em corrupção, em violência. Do outro, Noé. A Bíblia descreve ele como um homem justo, íntegro e, o mais importante de tudo, que andava com Deus. E olha, isso não quer dizer que ele era perfeito, ninguém é. Significava que ele tinha uma vida de comunhão, de obediência a Deus. Algo completamente diferente do resto do mundo. E foi justamente por causa dessa vida diferente, no mundo que Deus tinha decidido que ia julgar com o dilúvio, que uma frase pequena, mas poderosa, se destaca. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa graça foi o ponto de partida. Foi o começo de uma das missões mais inacreditáveis que a gente já ouviu falar. Agora tente imaginar, tenta se colocar no lugar dele. Você recebe uma tarefa que vai contra absolutamente toda a lógica do seu tempo. Deus simplesmente vira para Noé e dá uma ordem inédita. Constrói uma embarcação gigantesca. Para quê? Para sobreviver a uma inundação global, um evento que até então ninguém nunca tinha nem imaginado. E as instruções de Deus não foram vagas não, foram super detalhadas. A arca tinha que ser feita de uma madeira específica, a madeira de gofer, que muitos especialistas hoje acreditam que era o cipreste, uma madeira super resistente à água. A estrutura, 3 andares, e para não entrar uma gota d'água, ela seria toda vedada por dentro e por fora com um betume. E o mais curioso, só uma porta e uma janela lá no topo. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, dá uma olhada nessas medidas. A gente está falando de uma estrutura com mais ou menos 137 metros de comprimento. Pessoal, isso é maior que um campo de futebol oficial. Imagina o tamanho. Era uma obra de engenharia, assim, monumental para aquela época. E tudo isso construído com base em uma única coisa: fé e obediência. E claro, a arca não era só para Noé e a família dele, né? A missão era muito maior: preservar a vida animal do planeta. Deus mandou Noé levar um casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal. Só que tinha um detalhe: para os animais puros e para as aves, a ordem era levar 7 pares. E por que isso? Bom, não era só para garantir a preservação, mas também para que houvesse animais para os sacrifícios de agradecimento a Deus depois que tudo passasse. Depois de anos e anos de trabalho duro, e imagina só, provavelmente aguentando muita zombaria e gente duvidando dele, o dia que Deus marcou finalmente chegou. Toda aquela obediência de Noé, toda aquela fé estava prestes a ser validada de um jeito avassalador. E aqui, a gente chega num dos versículos mais fortes de toda essa história. Noé, a família dele e todos os animais entraram na arca. E aí, o próprio Deus fechou a porta por fora. Pensa no peso disso. Para quem estava dentro, era a segurança da promessa de Deus se cumprindo. Mas para quem ficou do lado de fora, era o fim. A oportunidade tinha acabado. Foi um ato definitivo que separou a salvação do juízo. O dilúvio, então, começa. E foi um evento de proporções inimagináveis. 40 dias e 40 noites de chuva sem parar. As águas subiram, a ponto de cobrir até os picos das montanhas mais altas. E a família de Noé ficou dentro da arca por mais ou menos um ano inteiro. Foi só então que as águas começaram a baixar e a arca finalmente parou lá nos montes de Ararat. E o primeiro sinal de esperança, o sinal de que a terra podia ser habitada de novo, veio na forma de uma pomba, que voltou trazendo um ramo de oliveira, um símbolo de paz e de vida nova que a gente reconhece até hoje. Imagina a cena, depois de um ano trancado, finalmente pisando em terra firme. E qual foi a primeira coisa que Noé fez?
Ele não saiu correndo para explorar, não. A primeira atitude dele foi construir um altar e adorar a Deus. E como resposta a esse ato de gratidão, Deus estabelece uma aliança, uma promessa sagrada, não só para Noé, mas para toda a humanidade e toda a criação. E é super importante a gente entender o que é uma aliança na Bíblia, sabe? Não é um acordo qualquer, tipo um contrato. É um pacto sagrado, inquebrável, que parte de Deus e é todo baseado na fidelidade dele. E essa aliança que Deus fez com Noé ia ter um sinal que todo mundo poderia ver, um sinal magnífico. O arco-íris. Foi esse o sinal. Deus colocou o arco-íris nas nuvens como uma lembrança eterna da promessa dele de nunca mais destruir toda a vida na terra com um dilúvio. Então, da próxima vez que um arco-íris aparecer no céu depois da chuva, lembre-se, ele é um eco dessa promessa de milhares de anos. Uma promessa de graça e de preservação. E a partir dali, daquela única família que sobreviveu, a terra inteira começou a ser repovoada. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles se tornaram basicamente os pais de todas as nações que viriam a existir no mundo. Lá em Gênesis, capítulo 10, tem uma parte que é conhecida como a Tabela das Nações. É como se fosse uma árvore genealógica da humanidade. Ela detalha quem veio de quem. De Sem, por exemplo, vieram os povos semitas, como os hebreus e os árabes. De Cã, vieram os povos da África e da região de Canaã. E de Jafé, os povos que mais tarde se espalharam pela Europa e pela Ásia Menor. No fundo, o que isso mostra é uma origem comum para todos nós. Mas espera aí, essa história toda que aconteceu há milhares de anos não é só um relato antigo, um pedaço de história. Não mesmo. Ela carrega um alerta muito sério para os nossos dias. E quem destacou isso foi o próprio Jesus. Olha que interessante, Jesus fez uma comparação direta. Ele disse que a indiferença das pessoas na época de Noé, sabe, todo mundo vivendo a vida, casando, comendo, bebendo, sem prestar atenção nos avisos, seria exatamente como a atitude do mundo antes da volta dele. As pessoas simplesmente não perceberam nada até que o dilúvio veio e levou todo mundo. É sem dúvida um chamado muito forte para a gente ficar atento, para ter vigilância e fé. E tudo isso nos traz para a nossa reflexão final. A história de Noé é a prova viva de que a fé de verdade não é só um sentimento, algo passivo. Pelo contrário, é ação, é confiança e obediência, mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando o mundo inteiro está duvidando. A obediência de Noé não salvou só a família dele, ela garantiu o futuro de toda a humanidade e nos deixou uma lição que atravessa os séculos, a lição sobre o incrível poder da fé em ação.